Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Rosana Balbino. Esse é o canal Rosana Balbino e você. Você que está chegando agora aí, ó, se inscreva aí no canal, dê joinha, toca o sininho para você ser notificado, entendeu? Então é isso aí, gente. Então hoje eu vim falar aqui para vocês um assunto meio. Porque assim, eu também a partir de hoje quero colocar histórias da minha vida, entendeu? Esse vai ser um novo quadro aí no meu canal. Quadro não, né? Entre aspas. Vai ser né? Um assunto que eu vou abordar com histórias da minha vida. E hoje eu quero contar uma história para vocês que para mim é uma história triste, mas eu quero contar porque assim, tudo que eu passei na minha vida como experiência, é bom eu estar contando, porque pode ajudar outras pessoas, né? A gente nunca pode ser egoísta de guardar tudo pra gente, porque você pode estar ajudando. A partir do momento que você conta uma história, seja ela boa ou ruim, você pode estar ajudando uma pessoa, entendeu? Você pode estar ajudando. A pessoa pode tirar exemplos com a tua história, pode tirar lições, assim, poxa vida, né? Aconteceu isso e isso com fulano. Então é bom. Então eu tive pensando esses dias, falei, não, poxa vida, por que não contar também ali dentro do meu canal, entre tantas outras coisas, eu colocar também isso, né? Histórias da minha vida. Então a história de hoje, sem muito ir muito longe, resumindo aqui meio rápido, eu quero contar para vocês como eu perdi duas casas próprias. É o seguinte, eu me casei muito jovem, me casei com 16 anos, né? Então, o que que acontece? Quando meu menino, eu tive filho também muito cedo, casei grávida, aliás, e quando meu filho tinha por volta de uns 6 anos, eu já tinha conseguido a minha primeira casa própria. E foi com muita luta, muito esforço, muito sacrifício, muito trabalho, entendeu? Trabalhei muito até 10 horas da noite, fazendo hora extra, para conseguir fazer a minha casa, que era pequena, mas era minha, né? Não pagava aluguel, tinha saído do aluguel. Muito bem, com muita luta, muito sacrifício, consegui, dentro ali de uns 6 anos, uns 6, 7 anos de casado, consegui ter a minha casa própria, né? E só que aconteceu o seguinte, pessoal, eu era muito jovem, muito imatura, muito ingênua, essa é a palavra, muito ingênua. Então o casamento já começou a dar errado, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E esse ex-marido meu era muito descabeçado, uma pessoa totalmente sem juízo, entendeu? Uma pessoa. Era jovem também, né? Muito sem cabeça. E eu tinha cabeça no lugar. Eu trabalhava, cuidava do meu filho, pensava em evoluir sempre na vida. Mas esse meu ex-marido era muito descabeçado, ele não media as consequências das coisas. E resumindo aqui então, para não ficar muito tempo, né, tendo a mesma tecla, resumindo, esse meu marido adquiriu muitas dívidas, entendeu? Muitas mesmo, muita dívida. E nesse período que eu vendi a minha casa própria, eu já tinha o meu segundo filho, que era uma menina, e ela era uma bebezinha pequenininha, já de uns 2 anos. E um desses credores, vamos dizer assim, que ele devia para essa pessoa, começou a ameaçar a minha filha, ameaçar.
ia lá na minha casa para receber, não conseguia dinheiro nenhum. E então essa pessoa, vendo que não tinha como receber o dinheiro que havia emprestado para a pessoa, né, o abençoado do meu ex-marido, começou a fazer ameaças, né, ameaçar minha filha, falando diretamente para mim, porque o meu ex-marido nunca estava em casa e que sobrava para quem? Para mim. Então, o que acontecia? De tantas ameaças que eu recebi, muitas ameaças do tipo assim, se ele não me pagar até tal dia, eu vou catar essa menina e vou dar fim nessa menina, vou fazer vocês sofrer, vou fazer ele sentir a dor. Então, esse tipo de gente, sabe, que eu não gosto nem de ficar repetindo aquelas palavras terríveis, aquela pressão terrível que eu vivi. Então, foi isso que aconteceu. Aí chegou ao ponto de eu pensar, não, a única coisa que eu tenho na vida é essa casa. Então eu vou vender essa casa e vou pagar esse homem para mim ter paz, paz na vida. Porque não tinha de onde tirar o dinheiro e eu não tinha um minuto de sossego, entendeu? Então foi onde eu decidi vender aquela casa. Foi o seguinte, foi isso que aconteceu. Eu pus a casa à venda, entendeu? Muita gente dava conselho para não vender, para não vender, para não vender, que depois ia ser muito difícil conseguir outro, e como realmente eu nunca mais consegui outro, hoje eu pago aluguel, né? Mas eu creio que em nome de Jesus eu ainda vou ter a minha casa. E ele muito mais louco ainda para vender a casa, né? Para se livrar daquilo tudo. E ele colocou a casa à venda e levava gente para ver, e eu ali, sabe, apreensiva, mas, né, sabendo que o quanto ia ser difícil para mim, mas eu só olhava para minha filha e pensava, não, se acontecer alguma coisa com essa criança, eu nunca mais vou me perdoar. Então foi onde eu preferi, né, vender mesmo do que ficar naquela. E aí apareceu o comprador e gostou da casa e foi onde eu vendi, entendeu? Foi aí que eu perdi a minha primeira casa própria. Isso aconteceu muitas coisas, né? Até eu vender essa casa e depois que eu vendi aconteceu 1001 coisa também, mas que não vem ao caso aqui, porque esse caso é a história. Por que eu perdi 2 casas próprias? Então a primeira foi isso. Já contei, vendi por causa de dívidas, coisa que nem era eu que tinha feito, não era dívida minha, era do meu ex-marido que era um descabeçado. Então é isso aí. Aí então o que aconteceu? Luta pra lá, luta pra cá, e vai e vem, e batalha daqui, batalha dali. Meu sogro e minha sogra ainda eram vivos, né? E ficaram em cima de mim para mim fazer uma casa no terreno deles. Olha a besteira que eu fiz, gente. Olha a besteira, entendeu? Olha a burrice da criatura. O que aconteceu? Trabalhando muito, 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 e o marido ali descabeçado do mesmo jeito, fui cair na conversa deles e fiz a casa no terreno deles, que tinha a casa deles e tinha um terreno muito grande assim, e eu caí na besteira de construir lá a minha segunda casa própria. E com muita luta e sacrifício consegui fazer, fui fazendo aos poucos, mudei na casa sem terminar, a casa só assim no chapiscado, na parede, sabe? Mudei na casa desse jeito. E fiquei lá morei lá um bom tempo. Aconteceu o quê? Aconteceu que eu não suportei mais aquele casamento. Não dava mais. Aí então já tinha 15 anos de casamento. Não dava mais. Já tinha mais um filho. 3. Eu tenho 3 filhos. E o que aconteceu? O marido sempre dando as cabeçadas dele, eu trabalhando e cuidando das crianças e pagando as contas sozinha.
e aquela bagunça chegou ao ponto que eu falei, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais esse casamento, eu quero me separar. Cheguei ao ponto de ir no juiz e pedir separação e separar. O que aconteceu? Me separei do homem, contra a vontade dele, porque ele não queria de jeito e maneira. Foi muito difícil, foi uma luta muito grande, mas consegui separar. Nisso, gente, meu sogro já havia morrido. Só estava minha sogra e o meu cunhado, que morava junto na casa, que era solteiro, na casa com a mãe dele. E ele também tinha ficado no meu pé para construir lá, porque judiação das crianças, eu ficar pagando aluguel. Tá, construí. Fiz lá. O que aconteceu? Quando eu cheguei nele e falei, olha, eu me separei do seu irmão, eu quero o que eu gastei aqui nessa casa, eu quero o que eu gastei de material aqui. O terreno é de vocês? Ok. Mas você sabe o tanto que eu gastei nessa casa e eu quero a parte que eu gastei. Eu não estava exigindo nada além do que eu tinha gastado. E o juiz havia me dito, não, o material eles te dão, né? Você gastou lá, eles te dão o material. Só que aí que eu caí do cavalo, pessoal. Não façam isso. Não acreditem nas palavras dos outros. Nunca faça uma coisa sem ter papel assinado, entendeu? Porque a Anta aqui fez tudo assim, ó, sabe, sem assinar nenhum papel, fez tudo confiando nas pessoas. Nunca faça isso, gente. Porque eu, na minha ignorância, na minha ingenuidade, eu acreditei nas pessoas, entendeu? Acreditei na bondade do ser humano. E fiz tudo sem papel, sem nada, só na conversa. Aí eu tive a grande surpresa da minha vida. Não quiseram me dar 1 centavo. 1 centavo. Entendeu? Saí de lá de mãos abanando. Ele não deu. Aí já tinha morrido meu sogro, esse meu cunhado não deu nem R$1, nem para mim, nem para o meu ex-marido, nem para ninguém. Ficou tudo lá para ele, entendeu? Aí ele disse, a justificativa dele foi essa. Meu irmão sempre deveu e eu sempre ajudei a pagar a conta dele, porque o povo ficava aqui na porta da minha casa e eu para minha mãe não ficar sofrendo de ver isso, eu ajudava a pagar a conta. Eu ajudei a pôr a laje aí na sua casa. Tá certo, pessoal, pode ter ajudado a pôr a laje na minha casa, sim. Só que tem um porém. Suponhamos que gastou R$1.000 para pôr a laje naquela época, e eu gastei muito mais, eu gastei 20 mil. Então tira o seu bendito R$1.000 e me dá o resto. Mas não, pessoal, pura ruindade, pura maldade. Não me deu R$1, entendeu? E ainda por cima, disse assim, se você quiser o seu material, pega um trator, derruba tudo e leva. Gente, como eu era tonta, como eu era ingênua, por que eu não fiz isso? Porque nem que fosse para ir para cadeia, mas uma hora ou outra eu saí. Por que eu não peguei o trator e não derrubei aquela casa? Entendeu? Já que era para mim fazer isso, eu deveria ter feito. Mas como eu volto atrás e falo para vocês, a gente tem um coração e pensa que as pessoas são iguais a gente. E não é, gente. Aí que está o engano. Entendeu? Aí que está o engano. Por isso que eu fiz esse vídeo. Para falar para vocês tomarem cuidado. Não faça nada nesse mundo sem assinar um papel. Sem assinar um papel. Senão você se ferra. Entendeu? Você se ferra. Eu me ferrei. Eu perdi 2 casas. Eu tô com 44 anos, pago aluguel. Tô pagando aluguel já há 10 anos. Há 10 anos que eu separei do meu marido. Há 11 anos, vamos dizer assim, que eu separei do meu marido. Estou pagando aluguel desde lá. Eu saí dessa casa que eles, praticamente tomaram de mim.
Então, o que que acontece? Eu estou pagando aluguel há 10 anos, porque o tempo vai passando, tudo está ficando muito mais difícil. Então, é difícil de você conseguir as coisas. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, não confia, entendeu? Não confia em palavras doces, não confia em blá blá blá, não confia, porque eu, por ser tão ingênua, tão assim, confiar nas pessoas, eu só me ferrei, entendeu? Só que disso tudo que aconteceu comigo, eu tirei grandes lições para minha vida, grandes lições. Hoje é diferente, hoje eu vejo as coisas diferentes, entendeu? Eu amadureci, né? Eu amadureci na marra. De tanto levar soco da vida, eu amadureci, entendeu? Então, é isso, gente. Tem muitas outras coisas, mas então, que eu poderia colocar aqui, mas o vídeo fica muito grande, né? E ninguém assiste. Se ficar vídeo grande, ninguém assiste. Então, gente, resumindo é isso. Perdi uma casa por dívidas do meu ex-marido. E a segunda casa eu perdi por ser besta, de acreditar nos outros. Acreditar em palavras doces, entendeu? Não digo isso de maneira nenhuma pela minha sogra e meu sogro, que eram anjos na minha vida. Eu não digo isso por eles. Eu digo isso pelo meu cunhado, tanto ali que parecia que me apoiava em tudo, e no final ele me passou essa rasteira. Então, meu ex-cunhado, aliás, né? É que a gente acostuma tantos anos chamando a pessoa de cunhado que fica difícil depois de parar de chamar. Mas resumindo é isso, a gente ser ignorante. E outra coisa que eu queria dizer também, que antes, até uma certa altura da minha vida, eu ponhava a culpa toda no meu ex-marido. Eu dizia assim, a culpa foi dele, que se ele não tivesse feito isso, não tinha acontecido isso, sabe assim? De uns tempos pra cá, gente, eu nunca mais coloquei a culpa nele. Eu coloco a culpa em mim. Eu falo, eu fui idiota, eu fui uma anta, eu fui uma ignorante, eu fui uma ingênua, eu joguei as minhas casas no lixo, entendeu? A primeira eu não arrependo de maneira nenhuma, porque eu sinto que eu salvei a vida da minha filha, entendeu? A primeira casa eu nunca me arrependi de ter vendido por esse motivo, porque eu sei que eu salvei a vida da minha filha naquele momento. Agora, a segunda casa, eu me sinto uma palhaça, uma ignorante, uma besta, uma anta, entendeu? Então, eu não jogo mais a culpa nele. Eu sempre falo, não, a culpa foi minha. A culpa foi minha de confiar em fulano de tal, de confiar, de acreditar que a pessoa era do bem, que estava me ajudando, e no final eu me ferrei, entendeu? Então, eu ponho a culpa em mim mesmo. Fui eu que acreditei, fui eu que fiz, entendeu? Então, eu parei com esse negócio de falar que a culpa era de fulano, entendeu? Porque esse negócio de jogar a culpa no outro, pessoal, isso existe desde que o mundo é mundo. Isso existe desde a Bíblia, desde quando desde quando Deus criou Eva e Adão. Quando Deus disse para Adão e Eva, não comereis dessa fruta, que quando comereis morrerás. Conhecereis o bem e o mal. Eles não conheciam o que era mal. E o que aconteceu? A Eva comeu, né? A serpente foi lá, encheu a cabeça da Eva, a Eva foi e comeu a maçã. Depois o que aconteceu? Ela foi, encheu o Adão, Adão comeu a maçã, foi? E quando Deus desceu no jardim e falou, Adão, o que aconteceu? Você comeu a maçã? Eu disse para você não comer da maçã. Ai, gente, eu tô falando maçã, nem sei se era maçã, era o fruto. Eu disse para você comer tudo que tinha no jardim, menos esse fruto. E você comeu, Adão. O que Adão fez? Ah, Senhor, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. A culpa foi da Eva. Ela comeu e me deu para comer. Deus perguntou para Eva, Eva, por que você comeu desse fruto, Eva? Ah, a culpa foi da serpente que me induziu a comer a maçã. Aí lá eu falo, vamos fazer de conta que é maçã.
A culpa foi da serpente que fez eu comer. Então, o que que aconteceu? Um jogando a culpa no outro. Isso sempre existiu e sempre vai existir, entendeu? Isso, pessoal, é sempre um jogando a culpa no outro, né? Desde sempre. Então, o que que eu aprendi? Que a culpa não era de ninguém, a culpa foi minha, eu fui ignorante, eu fui, né, ingênua, enfim. Então é isso, eu queria contar para vocês essa história. Hoje eu já não sofro mais quando eu lembro disso, entendeu? Eu já superei. Mas eu queria deixar isso para vocês e dizer que se você gostou aí, dê o seu joinha e continua aí comigo. Um beijo, até a próxima, tchau!